Olá, pessoal. Boa tarde a todos, né? Estamos aqui com mais uma atividade do PET Matemática. Hoje, né, teremos a apresentação da curiosidade cultural do petiano Paulo e ele vai falar sobre Marvel Vingadores. Então, Paulo, fique à vontade aí para fazer a sua apresentação. Obrigado, Rafael. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou o Paulo, petiano da matemática, e eu vim apresentar para vocês hoje um pouco sobre esse universo do qual sou muito fã, que é Marvel Vingadores. Falar para vocês sobre os níveis de poder e os personagens mais fortes do MCU. MCU ou UCM é o universo cinematográfico da Marvel. Então, dentre os personagens que apareceram, né, nos filmes, quais os mais fortes e também qual os mais fortes também fora um pouquinho dos cinemas. Então, vou estar passando por cima também dessa parte, tá? Então, vamos lá. Os personagens dos Vingadores basicamente são esses, né? Que a gente viu aqui nos filmes ultimamente, que são Visão, Homem-Aranha, o Thanos, tem o Capitão América, o Thor, Falcão Negro, Pantera Negra, Gamora, tem a Scarlet Witch, tem a Scarlett Johansson como Viúva Negra também, o Senhor das Estrelas, o Soldado Invernal, o Hulk, o Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o Arqueiro, e a Vespa, e também tem a namorada do Homem de Ferro, que eu não lembro o nome dela. Mas esses são os personagens, perdão, basicamente que vocês viram, alguns, né? Não acho que não estão todos os Vingadores. Tem o Groot também aqui na frente, né? E o Rocket, que eu esqueci de mencionar. Então, assim, eu vou abordar um pouco hoje sobre quais dentre eles que seriam os mais fortes. E dentre os mais fortes, o que a Disney nos dá como possivelmente o personagem mais forte, né? Vamos lá. Primeiro que eu vou abordar é o Hulk. Ele tem um poder que, inclusive nos quadrinhos, é descrito isso muito bem. E como vocês sabem, ou quem não sabe vai ficar sabendo, que o poder dele vem da radiação gama. E também é com base em quanta raiva ele tem do inimigo, do oponente, enfim, quanta raiva ele está expressando naquele momento. E por isso, seu poder é ilimitado. Porque quanto mais raiva ele tiver, maior pode ser o seu poder. Por isso, o Hulk está entre um dos personagens mais fortes do universo cinematográfico da Marvel. Porque o poder dele é de um nível imensurável, pode crescer infinitamente, porque ele é poder de força bruta, e esse poder é baseado na raiva. Outro personagem que também é tido como um dos mais poderosos deste universo é o Thor. E o Thor, por quê? Porque começando, ele é uma divindade, né? Como filho de Odin, ele é um deus, então ele já não é mais humano. E além de ser uma divindade, ele tem poderes cósmicos. Então, para vocês terem ideia do que é um poder cósmico, é o mesmo tipo do poder do Thanos, quando ele estala o dedo e mata metade do universo. E assim como o Thanos também, temos o Surfista Prateado. Não sei se vocês vão lembrar do filme do Quarteto Fantástico, quem é o Surfista Prateado. Mas tanto o Surfista Prateado quanto o Thanos, como o Thor, são personagens que usam do poder cósmico e todos os três podem ser os arautos do Galactus, que é uma entidade, né, que devora planetas para sua existência e que vai ser abordado mais para frente nos próximos filmes da Marvel. Mas quem é o atual arauto dele é o Surfista Prateado, até onde se sabe, certo? Então o Thor também entra entre esses personagens mais fortes por ser uma divindade e por ter esse poder cósmico desse mesmo nível. O próximo personagem é o Doutor Estranho, também conhecido como o Mago Supremo nos quadrinhos, na história da Marvel, né? O Doutor Estranho, o cargo dele é de Mago Supremo na Ordem. Então ele também é considerado um dos personagens mais poderosos da Marvel, por conta de que, através da habilidade do olho de Agamotto, porque não sei se vocês assistiram ao filme do Doutor Estranho, né? Mas ele já tinha o potencial para ser o Mago Supremo, mesmo antes de dominar o olho de Agamotto, que é esse colar que está sobre o peito dele, que concede a ele o controle temporal. Então, antes de ele ter esse olho de Agamotto, que é uma das joias do infinito, ele já tinha um alto poder. Quando ele estava treinando no templo, ele já era um dos magos com maior destaque em intelecto, porque ele tinha conseguido se desenvolver. Inclusive, ele no filme mostra, né, uma das formas
demonstra superioridade nele, que é quando ele utiliza da projeção astral para estudar sobre magia. Então ele estudava enquanto estava acordado e quando dormia, a alma dele continuava estudando, ou o espírito, como vocês preferirem dizer, certo? Isso é que chama de projeção astral, quando seu espírito sai do seu corpo e realiza atividades fora dele. E ele é um dos personagens mais poderosos porque o poder dele é baseado em magia. Magia é um tipo de poder, tal como a força bruta também. Outra personagem, então, também desse universo, muito forte, é a Feiticeira Escarlate, ou Scarlet Witch. Eu costumei falar Scarlet Witch, mas eu coloquei em português só para ficar mais fácil para todo mundo. Feiticeira Escarlate, ela tem o poder da magia do caos. É um poder diferente de magia, não é como o do Doutor Estranho. Porque a magia dela é infundida é como a magia da criação do universo. A magia do caos é uma magia mais mais antiga do que a magia utilizada pelo Doutor Estranho, que é a magia basicamente do tempo, mas não só do tempo. A Feiticeira Escarlate, vou explicar a história dela para vocês também, mais pra frente aqui nos slides, mas ela é mais poderosa do que o Doutor Estranho. Segundo a profecia, a profecia sobre o surgimento da Feiticeira Escarlate diz que ela seria mais poderosa que o Mago Supremo. Quem então que ocupa o poder de Mago Supremo? Doutor Estranho. Então, nós temos aqui uma classificação mutante. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Feiticeira Escarlate é uma mutante. No meio dos mutantes, os poderes deles se classificam nesses níveis. Ômega, que são seres com alto potencial e poder. São praticamente os seres com maior poder no universo dos mutantes. Tem o Alpha, que seriam os segundos mutantes mais poderosos, que são do tipo Alpha, que são traços extremamente poderosos e sem falhas. Um exemplo de mutantes do tipo Alpha são o Gambit, aquele mutante das cartas, e o Quicksilver, que é o irmão da Wanda, aquele que tem alta velocidade, que aparece no filme da Era de Ultron. Não sei se vocês vão lembrar. Os do tipo Beta são fortes, porém suas mutações têm algumas falhas. Como por exemplo da Vampira, que se ela tocar, ela não pode tocar em qualquer pessoa, que ela já absorve as memórias, e no caso dos mutantes, absorve também os poderes. E no caso da Mística, a falha do poder da Mística, ou da mutação da Mística, está na aparência. Ela não consegue manter uma aparência humana. Assim, ela consegue se mutar, mas a aparência original dela não é humana. Os mutantes do tipo Gama, eles são mutações são fortes também, porém com falhas na aparência humana. E aí entram o exemplo do Noturno, da Fera e do Dente de Sabre. Certo? Eles não são tão fortes quanto um tipo Beta ou um tipo Alpha, mas ainda assim são fortes também. Não, no caso, eles não têm tanta estabilidade na aparência, porque a Mística pode se passar por humano com mais tempo. Já o Noturno, ele não consegue se passar por humano. O Fera também não. O Dente de Sabre. Nos desenhos, que é do X-Men, não sei se vocês vão lembrar do X-Men Evolution, eles só conseguiam ter uma aparência humana com o relógio desenvolvido pelo professor Charles Xavier. Só assim que eles conseguiam ter uma aparência humana. Já a Mística, não. Ela consegue ter uma aparência humana por mais tempo, né? E no caso da Vampira, a Vampira já tem uma aparência humana. Os mutantes do tipo Delta têm aparência humana, porém as mutações deles são fraquíssimas. Então, a maioria dos mutantes que apareciam naquela época eram, tipo assim, cerca de 50% eles eram do tipo Delta, porque eles, tipo assim, a mutação deles era muito fraca, de tal forma que não interferia muito. E aí eles poderiam viver entre os humanos normalmente, tipo, sem transparecerem que eram mutantes. Os do tipo Epsilon são os mais prejudicados nessa classificação, que são as mutações fracas e que têm aparências inumanas, como os Morlocks. Os Morlocks são aqueles mutantes que têm uma aparência tão feia que eles não podem viver no mundo de cima, eles têm que viver no submundo, nos esgotos das cidades e tudo mais. Então é por isso que eles são um tipo Epsilon, né? Que a mutação deles geralmente é fraca, o poder é fraco, e a aparência também não é nada parecida com a humana. Aí eu vou abordar para vocês os mutantes de nível ômega. Aqui nessa imagem tem alguns deles, né? Como a Jean Grey, tem a Tempestade, tem o Homem de Gelo,
tem o Magneto, tem mais ao fundo a Hope Summers também, que é outra mutante tipo Ômega. E pincelando sobre o tipo, esses tipo Ômega, a Tempestade, ela controla o clima, né? Então ela também é considerada um tipo Ômega. O Homem de Gelo, ele conseguiu controlar, ele conseguiu em alguns episódios dos quadrinhos congelar o planeta Terra inteiro, que nem a Tempestade conseguiu reverter. Então ele também é considerado como tipo Ômega, não só por essa causa, mas por várias outras. A Jean Grey, ela já era uma telepata muito avançada antes da entidade Fênix. Com a absorção da entidade Fênix, ela se torna uma mutante nível ômega por conta da sua compatibilidade com a Fênix. Só que no caso da Jean Grey, ela era dominada pela Fênix. A gente vê isso nos filmes, nos desenhos, que ela perde o controle da Fênix e a Fênix faz o que ela bem entende e tal. Então, esse é o problema da Jean Grey com a entidade Fênix. Já a Hope Summers, que é a que tá ali mais ao fundo, que é uma mutante que surge mais pra frente, ela consegue absorver a entidade Fênix e controlar a Fênix. Ela já nasce uma mutante nível ômega, então com altas habilidades, com poderes energéticos. E o Magneto, né, que muita gente conhece, que tem o poder de controlar não só o metal, mas a gente vê isso abordado no filme Mutantes Apocalipse, que ele também controla a Terra, então tudo aquilo que tiver relação aos minerais. O poder dele também é muito forte. Então eu abordei os mutantes do tipo ômega para explicar porque a Scarlet Witch, né, que é filha do Magneto, tal como o Mercúrio, ela também é um mutante nível ômega. E por isso ela está né, entre os mutantes que estão na supremacia, né, por ter um poder de nível alto. E aí eu deixei citado aqui nos slides 10 motivos para não mexer com a Scarlet Witch, que foram inclusive citados pela própria Disney, e a Disney fala que o porquê que ela seria provavelmente o personagem mais poderoso do universo da Marvel. Então, começando pelo primeiro motivo, que ela é o receptáculo e arauto de Chthon na Terra. Mas quem é Chthon? Chthon é um deus ancião. Mordred era um místico que capturou Wanda quando ela era criança para realizar um ritual para que esse deus ancião Chthon tomasse o corpo de Wanda para dominar a Terra. Mas esse plano falhou, né? E a Wanda conseguiu se ver livre antes de perder o controle total de si. Mas, como ela ficou até quase terminar o ritual, ela absorveu muita magia do caos. E muita magia ficou infundida nela, o suficiente para se tornar a feiticeira escarlate. E aí ela despertou esse poder nela. E aí, assim, cumprindo a profecia dela, que eu havia dito para vocês, que a profecia, inclusive, dizia que ela seria mais forte do que o Mago Supremo, que é o Doutor Estranho. O segundo motivo para ela ser também tão forte assim, ela, que eu acabei de citar para vocês algumas vezes, né? Então, ela é mais poderosa que o Doutor Estranho. O Doutor Estranho, gente, só para vocês terem ideia da uma base do poder dele, ele consegue romper a realidade. Inclusive, isso vai ser abordado no filme do Homem-Aranha. O multiverso, um dos motivos do multiverso da Marvel ter acontecido foi o Doutor Estranho. Ele conseguiu romper a linha do tempo com um feitiço só. Então ele é muito poderoso. E ele conseguiu criar essas várias realidades da Marvel com um único feitiço, por tamanho e poder que ele tem. Então, assim, é fato que ele só não ganhou do Thanos naquele filme porque por conta do roteiro. Não só ele, como a Feiticeira Escarlate também. O Hulk também, aquele soco que ele leva no, se eu não me engano, Guerra Infinita do Thanos, também é um soco totalmente, tipo assim, sem noção, e a forma como ele fica com medo do Thanos não faz sentido. Perto do poder dele, o Hulk também poderia ter derrotado o Thanos com muita facilidade. E o Thor também. Então, aquela cena que o Thanos pega o pescoço do Thor, assim, tipo, e trata ele como se ele fosse um verme, aquilo também foi o roteiro que fez isso com esses personagens, porque eles são seres muito poderosos. E todos eles poderiam ter derrotado o Thanos facilmente, certo? O terceiro motivo para que a Scarlet Witch também então seja tão poderosa é que ela usou sua magia para conceber crianças, seus filhos chamados Wicano e Celery. Aí que eu vou explicar pra vocês. Inclusive, eles abordam isso na série dela da Disney Plus. Não sei se vocês já assistiram WandaVision, mas assistam, muito bom. Mas no meio da série, né, a gente vê lá que ela cria tanto nos quadrinhos, isso já era
já tinha sido abordado, quanto na série eles só repetiram isso. Ela cria 2 filhos a partir da magia. Na cabeça das pessoas, né, tipo, eles achavam que era só por conta da magia dela, mas na verdade não é. É por conta da energia vital de um demônio chamado Mephisto. Ele estava com a sua energia espalhada pelo universo. Ela capta a energia vital desse demônio e faz seus 2 filhos, infundido com a magia do caos, que é o poder dela. Daí cria-se o Icano e Celery. O Celery é esse que tem a roupa com o cabelo parecido do Mercúrio, ele é um velocista também, o da direita é o Celery. E o da esquerda é o Icano, que tem poder de magia também. Ela matou Agatha Harkness. Ah, aqui tá escrito Harkness. É Harkness, gente, é um H no começo. Agatha Harkness, que foi a sua mestra e treinadora em feitiçaria. Agatha Harkness ensinou tudo que a Scarlet Witch sabe sobre feitiços, sobre rituais e tudo mais. Foi ela que iniciou a Scarlet Witch no caminho da bruxaria. Porque não é só controlar ou absorver ou tentar manipular a magia do caos, mas você tem que ser uma feiticeira para se tornar feiticeira escarlate. Tanto que nos quadrinhos a vampira consegue absorver o poder da feiticeira, mas ela não consegue usar com plenitude. E a feiticeira explica que é porque ela tinha que saber os feitiços para controlar aquela magia. E por isso não bastava só absorver o poder dela. Por isso que a vampira não chega no mesmo nível de poder da feiticeira escarlate. Ela derrota numa situação constrangedora, onde ela pega a Scarlet Witch pelas costas e dá uma facada, praticamente. Mas não é, tipo, no mesmo nível de poder da Scarlet Witch de forma alguma. E aí, enfim, num acesso de loucura, devido a um comentário infeliz da Vespa, porque a Vespa lembra a Scarlet que ela tinha perdido seus filhos, a Wanda entra em colapso mental. E ela mata vários dos Vingadores. Entre as mortes está a Divisão, que é o seu par romântico, o seu amado. E também a sua mestra, a Agatha Harkness, que é uma feiticeira muito poderosa. O quinto motivo é que ela tem a capacidade de distorcer a realidade. E com influências do seu irmão Quicksilver, ou Mercúrio, né? Ela cria uma realidade inteira onde os mutantes são maioria no planeta Terra, criando a conhecida Dinastia M, M de Magneto, porque Magneto é quem governava essa dinastia. Isso é abordado nos quadrinhos, tá? Ela, no caso, ela muda os genes da maioria dos humanos da Terra inteira para se tornarem mutantes, para despertarem o gene X neles. E aí os mutantes são a maioria. Aí depois de um tempo, ela se cansa dos mutantes e lança um feitiço com a frase "chega de mutantes", eliminando assim o gene X da maioria dos mutantes da Terra, desfalcando o exército do Magneto, enfim. E ela mudou simplesmente com o feitiço. Ela transformou a Terra inteira, transformando todos a maioria em mutantes, depois transformou novamente o Gabriel Prazer, quando ela enjoou dos mutantes, pra parte dela, transformando de volta em humanos, certo? O sexto motivo é que ela fez o Ultron entrar em curto-circuito. Gente, o Ultron não é aquele vilão fraquinho do filme A Era de Ultron. O Ultron é muito mais foda do que aquilo. Aquele filme, ele abordou um dos universos em que o Ultron perde a batalha. Mas o Ultron, na verdade, no universo da Marvel, na outra possibilidade, que era dele conseguir o corpo do Visão, e eles não serem 2 corpos distintos, mas ele ter entrado no corpo, né, no corpo orgânico do Visão, ele se torna um vilão muito poderoso no universo que destrói planetas inteiros, entendeu? Ele é um personagem muito forte. E aí, ela é tão forte ainda que mesmo com ele tendo sido um vilão muito forte, ela conseguiu convencer, ela manipulou o Dormammu com magia, com a sua magia, para que Dormammu, que é aquela entidade que o Doutor Estranho negocia, não sei se vocês vão lembrar, mas o Doutor Estranho negocia com Dormammu, né, para poder conseguir o poder e a permissão para conseguir mudar a probabilidade e tudo mais. Já ela, não. Ela conseguiu manipular Dormammu, sem precisar negociar nem nada. Ela não barganhou com Dormammu. Ela não venceu Dormammu pelo cansaço, como o Dr. Estranho fez. Ela simplesmente controlou a mente do Dormammu, e Dormammu foi e fez um curto-circuito em Ultron. Certo? O sétimo motivo é que ela derrotou a Fênix Negra. Por que é importante falar da Fênix, gente? Porque a Fênix era tida até então como a personagem mais poderosa da Marvel.
Ela, ainda mais no estado de Fênix Branca da Jean Grey, ela é tida como um personagem onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, comparada a Deus, certo? E aí é importante frisar de que foi a Fênix que deixou a Jean Grey nesse nível. E a Scarlet Witch consegue derrotar a Fênix Negra, que é a Fênix no estado de raiva suprema. E aí, então, a descrição dessa situação. Que depois, né, da feiticeira ter lançado aquele feitiço que ela deixou a maioria mutante, ela, tempos depois desse feitiço, a Força Fênix, que eram 5 heróis da Marvel que tinham o poder da Fênix, entre eles Namor. Namor, gente, é a versão da Marvel do Aquaman, pra quem não sabe. Então, ele é o herói das águas da Marvel, é o Namor. Tem também o Colossus, que é aquele que vira todo aço, né? O Ciclope, que lança raios pelos olhos. A Emma Frost, que tem poder de ficar toda blindada e do gelo. E a Magic, ou Magic, que é a que tem poder de magia. E esses 5 tinham o poder de controlar o poder da Fênix. A Fênix foi dividida entre todos eles. E eles estavam dando trabalho, porque eles queriam impor suas vontades e tal. E aí Ciclope, ele se volta contra o Professor X, Professor Xavier, e mata o Professor Xavier. E quando ele mata, a Fênix assume o controle dele com a personalidade da Fênix Negra. E aí eles começam a piorar, né? Porque aí o Ciclope ele começa a ficar muito forte, porque a Fênix Negra, nesse potencial, ela sai matando a rodo, né? E aí, aí Scarlet Witch fica preocupada com essa situação. E com a ajuda de Hope Summers, que era aquela outra mutante ômega que eu havia falado pra vocês pouco tempo atrás. E Hope Summers, gente, qual que é a origem dela? Ela é uma mutante que ela surge nesse negócio da Scarlet Witch ficar lançando feitiço de brincar com a realidade. Uma hora deixa mutantes, outra hora deixa os humanos, na dinastia do Magneto. Depois que ela extingue os mutantes, que foi o penúltimo feitiço dela, né? Que eu falei pra vocês, ela lança o primeiro feitiço deixando todo mundo mutante, depois ela enjoa dos mutantes e fala chega de mutantes, né? Aí quando ela fala chega de mutantes, fica só um pouquinho de mutantes na Terra, e já não nasciam mais mutantes. Não podia nascer, porque ela tinha feito feitiço sobre todo o planeta. Era impossível nascer mutantes. E a única mutante que nasce depois desse feitiço é a Hope Summers, que é tida como o Messias, de tão milagroso que foi o nascimento dela. Daí tinha os grupos dos humanos que queriam matar a Hope Summers, e tinha aqueles poucos mutantes que estavam vivos que queriam defendê-la, e virou um rolê tão grande de quem vai matar e quem não vai matar, que ficou parecendo com a situação de Pilatos com Jesus Cristo. Então, fica muito comparado ao que a Bíblia fala, né, gente? É muito interessante, que a Marvel brinca com essas coisas. E aí, ficou Hope Summers como sendo a Messias. E quem que salva ela? O filho do Ciclope. Então, Ciclope e Jean Grey tem um filho. E ele chama Cable. O Cable, ele é o responsável pela criação dessa menina. Ele pega ela e vai saltando para o futuro para tentar criar ela sem nenhum infortúnio. Mas tem um vilão que chama Bishop que vai seguindo eles nesses saltos futuros até tentando matar, porque o Bishop estava do lado contrário, querendo matar a Hope Summers, enquanto que o Cable queria protegê-la. E aí, por fim, o Cable consegue criá-la por um tempo, depois deixa ela nas mãos dos Vingadores, porque Scarlet Witch pediu para treinar ela, enfim. Aí chega nessa época, quando a Scarlet tá com esses problemas com a Fênix, e aí a Hope Summers já estava crescida, já estava adolescente, já não era mais uma criança, e tinha maior controle dos seus poderes. E Hope Summers vai ajudar a Scarlet. E quando ela vai ajudar a Scarlet, é aí que a gente descobre que a Hope supera a Jean Grey. Porque a Hope, ela consegue absorver a entidade Fênix perfeitamente e domina a entidade Fênix. E quando ela domina, ela fala que ela era uma nova Fênix, que ela estava controlando o poder para os Vingadores que estavam ali, eles ficam todos surpresos com o que estavam vendo, né? E ambas, Scarlet Witch e Hope Summers, anunciam um terceiro feitiço com a única frase, chega de Fênix. E aí a Fênix é extinguida, né? Mas antes dela ser extinguida, ela devolve os genes mutantes àqueles que tinham antes, deixando o equilíbrio novamente, como se aquela Terra antes da Scarlet ficar brincando de manipular a realidade. Daí a Hope consegue devolver os genes mutantes. E o oitavo motivo
é que ela ressuscitou heróis como Noturno e Homem-Maravilha. Nessa guerra, né, entre os mutantes e os humanos, com esses conflitos desses gangues de mutantes, né, tiveram muitas perdas na Mansão Xavier. Como, por exemplo, o Noturno e o Homem-Maravilha, o Wonder Man, que também é a versão da Marvel da Mulher Maravilha. Mais ou menos, né? Um pouquinho diferente. Mas, enfim. Ela ressuscita, com o poder dela, esses mutantes. Ela devolve a vida para eles. Então, isso é algo muito poderoso, que muita gente não achava que era possível. Ela consegue fazer. Aqui na imagem estão alguns dos mutantes ômega, né? Emma Frost, a Jean Grey, a Tempestade, de menos essa da esquerda. Nono motivo para ela também ser considerada é que ela derrotou o Cable em um combate corpo a corpo. O Cable também é um mutante nível ômega, gente. Como eu havia explicado para vocês, ele é filho de Jean Grey Scott e ele é um mutante muito foda. E foi ele quem cria Hope Summers, que eu também expliquei para vocês há pouco tempo atrás, certo? E ela, num combate corpo a corpo, num dos quadrinhos, ela derrota o Cable. E o décimo mutante o décimo mutante, perdão. O décimo motivo para ela ser considerada, né, um personagem mais forte da Marvel, com essa possibilidade, é que ela é um ser Nexus da Marvel. E o que é ser Nexus? São seres que representam aquela realidade. Então, a Scarlet Witch é um ser que representa a Terra 616, que é uma das terras do multiverso. Ela representa aquela realidade inteira. Tipo, existem os Vingadores, existem tal, mas ela é o ser que representa aquilo. Tal como Merlin, na época do... Merlin é aquele feiticeiro, não sei se vocês vão lembrar da era arturiana, do Rei Arthur e tudo mais. Então existe o feiticeiro Merlin, que era o maior feiticeiro da época do Rei Arthur. Ela tá no mesmo nível desse feiticeiro, que o Merlin é conhecido por ter criado a magia. Inclusive, a magia do Doutor Estranho, acredita-se que ela tenha base na magia de Merlin. E ela é tão poderosa quanto Merlin, entendeu? Então esse seria o décimo motivo. E essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Paulo, pela sua apresentação aí, né? Bem interessante aí o histórico todo aí da Marvel, né? Os seus super-heróis, né? É meio bagunçado o trem, né? Porque, nossa, é tanto super-herói e é tanta história acontecendo, deve ser a cada momento acontecendo num multiverso diferente, né? Sim. Então, aí fica assim, você acaba embaralhando tudo, as histórias. E capaz que assim, os quadrinhos da Marvel deve ser desde da década de 50 ou antes, né? Então, assim, tem muita história aí, então tem muita coisa que Com certeza. os caras inventaram, né? O Tasto que está perguntando se você leu os quadrinhos. Sim, tá. Inclusive, eu tenho um dos primeiros quadrinhos. Primeiros não, né? Quer dizer, pra mim é um dos primeiros que eu tive, do Homem de Gelo. Que pra mim foi um dos primeiros quadrinhos que eu tive da Marvel, foi do Homem de Gelo. Depois eu tive do Hulk e tudo mais. Depois disso. Mas, assim, compensa muito mais se ler em PDF do que ficar comprando. Mas sim, eu li. Eu gosto de ler os quadrinhos porque eles fazem sentido com o universo, sabe? Quando você vai lendo, vai fazendo sentido com os filmes que você tá assistindo, né? Mas, gente, nossa, é muita coisa. O Victor gosta de quadrinhos. Ele é mais da DC, se eu não estiver enganado, né? Não sei se ele também lê os da Marvel, mas é muita coisa, gente. E às vezes tem coisa que a gente erra porque é tanta informação que às vezes a gente se perde no meio do caminho, entendeu? Na hora de explicar, e aí uma coisa ou outra fica equivocada, mas a maioria que eu falei aqui é quadrinhos mesmo. E eu, assim, achava que, por exemplo, não, o mundo dos X-Men não tinha ligação com o mundo, por exemplo, do Iron Man, né, do Homem de Ferro, do Thor. Era multiversos, assim, universos distintos aí dos dois, né? X-Men Cara, era a um, maioria pô, mas aí pelo que mesmo. você está falando aí, eles se misturam no meio aí, então é uma bagunça danada. Sim, sim. A Scarlet Witch, inclusive nos quadrinhos, ela fala assim: enquanto eu tiver vida, serei uma vingadora. Uma coisa que, tipo, muita gente não ia nem imaginar. Entendeu? Então ela foi uma vingadora do início até o fim. E sim, os Vingadores estavam na mesma realidade dos mutantes, mas muita gente não faz ideia disso. Por quê?
Porque, tipo assim, a gente tá vendo os Vingadores ganhar destaque agora com esses filmes da Marvel, né? E a Marvel ainda não tinha os direitos dos mutantes, dos X-Men. Por isso que ela não podia fazer os filmes. Antes, eles estavam nas mãos da Fox. Então, aí a Fox fazia como ela bem entendia. Tanto que agora que ela conseguiu comprar os X-Men, a Fox tentou cagar no último filme da Fênix Negra, matando a Mística, matando um monte de personagem ali, pra poder o quê? Pra poder, assim, tipo, falar pra Disney, se vira, já que você é foda, entendeu? Mas, cara, tá muito interligado e agora a gente vai ver que a Disney vai começar a colocar filmes dos X-Men e eu tenho muita expectativa porque eles já começaram a fazer os desenhos, os X-Men em forma de desenho para já atualizando o que eles vão trazer pra gente nos filmes. Entendi. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Ah lá, o Vitor confirmando que ele chegou a ler alguns da Marvel, mas só os clássicos mesmo, nunca se aprofundou. E a Isabela falando que ela não lê os quadrinhos, mas os filmes são muito bons. E sim, WandaVision é muito perfeito, meu Deus. Ah, beleza, então. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para o Paulo? Não? Bom, Paulo, então gostaria de agradecer aí você pela exposição aí da sua curiosidade, muito interessante. Aí, né, conhecer um pouquinho né, a fundo do mundo Marvel, né? Acho que a maioria conhece mais pelos filmes, né? É o meu caso, por exemplo, acho que eu não li nenhum dos gibis dos super-heróis na minha vida. Acho que os gibis que eu tive acesso era só o da Turma da Mônica, mas bem legal aí o contexto todo que você apresentou. E muito obrigado, então, pela apresentação. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigado, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês podem depois, né, me chamar, que a gente conversa. Eu amo conversar sobre a Marvel. Isso é uma coisa. Eu sou muito Marvel, então sempre vou ter assunto, sempre pano na manga. Não, beleza, então. Então, pessoal, muito obrigado a todos, né? Então, fica encerrado aqui mais essa apresentação cultural e a gente se vê, né, numa próxima apresentação do Grupo PET Matemática. Então, tenham todos uma boa noite, uma boa semana, até mais. Tchau, tchau.